João 14,15, diz assim: se me amais, guardais os meus, que é guardar o quê? A palavra, guardar a fé. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco, isso é muito forte. Olha só, se eu guardo a minha fé, se eu guardo a palavra do meu Deus comigo, se eu assumo ela, se eu amo a Deus, Ele me enviará um outro Consolador, que é o Espírito, e Ele ficará comigo por alguns dias, para sempre. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode o quê? É todo mundo que recebe? Porque não vê e nem o conhece, mas vós o que conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixará o quê? Órfãos, voltarei para vós. Perdão, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também o quê? Vivereis. Quando a pessoa, ela tem o Espírito Santo, ela consegue ver Deus. Não vê um homem de branco, com asa, com uma espada na mão, num cavalo branco, nada disso, porque se você vê isso, você precisa vir terça-feira, na corrente de libertação. Mas você vê Deus agindo na sua vida, você vê Deus mudando o seu interior. Por exemplo, quem você se libertou do palavrão, e você, antes de chegar na igreja, falava muito palavrão, mas muito palavrão. Em 10 palavras, 9 era palavrão. Quem era assim? E você conseguiu se libertar disso. Você lembra quando você se libertou? Eu não me lembro, porque foi mudando paulatinamente, sem que eu percebesse. Eu, quando conversava com as pessoas no trabalho, conversando, saía como se fosse a coisa mais natural do mundo. A partir do momento que eu passei a buscar a Deus, então foi havendo uma transformação na minha maneira de andar, na minha maneira de falar, gíria, como eu falava gíria. E aí, mané, qual é? Eu sou carioca, né, pessoal? E você já viu. Carioca da favela é terrível. Então, isso foi mudando. A maneira de se expressar, a maneira de agir, isso foi mudando. O Espírito Santo, ele foi mudando, porque ele viu em nós esse desejo de tê-lo, de ter a presença dele, de ter o Espírito Santo. Então ele vai fazendo a obra na nossa vida. Quem está entendendo, pastor? E a gente vive, com Deus a gente vive, com Deus nós temos paz, com Deus nós somos felizes, com Deus nós somos fortes, sem Ele não. Versículo 20: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em quê? Os três se tornam um só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o traidor: Senhor, de onde vem que te hages se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o que? Morada. Se você, ele perguntou: como o Senhor há de vir a nós e não vir ao mundo? Por que Deus não pode vir ao mundo? Porque o mundo não guarda o que? A sua palavra.
Por que Deus não pode vir sobre a vida de algumas pessoas que frequentam a igreja? Porque essa pessoa, apesar de frequentar a igreja, ela não guarda a sua palavra. Deus ele já orientou a respeito do batismo, mas ela não se batiza. Deus já orientou para pedir perdão para aquela pessoa ao qual ela traz uma mágoa, mas ela diz que não vai pedir, porque foi ele que falhou com ela. Deus já orientou a respeito das más amizades, se afasta da roda dos escarnecedores, mas ela não se afasta. Deus já orientou ela a buscá-lo mais, a largar a pornografia, a largar a prostituição, a largar a mentira, mas ela não larga. Então, apesar dela estar dentro da igreja, ela não guarda a sua palavra, então Deus não pode morar dentro dela. Deus só mora dentro da pessoa quando ela assume a sua palavra, quando ela obedece a sua palavra. Então ele vem sobre a vida dela, faz morada dentro dela, aí tudo na vida dela vai mudar, ela vai viver. A visão dela vai ser outra, o entendimento dela vai ser outro, o coração vai ser outro, a vida vai ser outra, porque o próprio Deus vai estar dentro dela. Quem está entendendo, pastor? Aí ele diz, para concluirmos, já pode preparar a Santa Ceia: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto foi dito. De tudo quanto vos tenho dito. O Senhor Jesus não está mais entre nós em carne e osso, mas o Consolador está. E olhe para mim, depois de milhares de anos, o Espírito Santo traz de volta essa palavra para você aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque Ele não quer só que você seja um membro da igreja, Ele quer morar dentro de você. Mas para Ele morar dentro de você, você tem que guardar a sua fé, a sua vida com Deus. Você tem que guardar o quê? Os seus mandamentos, a sua palavra. Você tem que obedecer o que está escrito. Pastor, mas é difícil. Mas se você pedir a força de Deus, Ele te ajuda. Ele te dá força, Ele te sustenta, Ele vai te ajudar. Se limpa, se lave, peça a Deus para lavar o teu coração, peça a Deus para lavar a sua vida, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, se humilhe diante de Deus. Só depende de você, porque eu acredito que se você está aqui nessa manhã, se você enfrentou a chuva, enfrentou tudo para vir buscar a Deus nessa manhã, eu não acredito que você está aqui por estar. Você quer Deus, mas talvez quando sai por aquela porta, você se entrega ao pecado, você se entrega aos problemas que têm vindo sobre você. Quando não é um problema, é um pecado. Quando não é um pecado, é um problema. Mas sempre surge alguma coisa na sua vida para impedir você de ter comunhão, de ter vida com Deus. Até quando você vai aceitar isso? Chega. Mostre o quanto você ama a Deus. E como eu mostro esse amor quando eu me entrego. Porque eu amo a minha esposa, eu me entreguei a ela. Porque ela me ama, ela se entregou a mim. E nós dois hoje somos uma só o quê? Uma só carne. Porque eu amo o meu Senhor, eu me entrego a Ele. Eu vou ter que fazer sacrifícios? Sim. Porque todo relacionamento exige o quê? Sacrifício. Se você quer ter um relacionamento, mas você não quer sacrificar, então por favor, nem entre no relacionamento.
Porque todo relacionamento você vai ter que provar sempre que você ama e que aquela pessoa é importante para você. Senão o teu relacionamento está fadado ao fracasso. Faça isso com Deus, e Ele vai vir sobre você, e Ele te fortalecerá para que você possa vencer o inferno, os desertos, as tribulações e o pecado que tende a te afastar dele. Quem entendeu, pastor? Guarde a sua fé, guarde a palavra, guarde os mandamentos de Deus, porque aí Ele vai te amar e Ele vai se manifestar na sua vida.